Olá, alunos do segundo ano A, B e C. Eu sou a professora Sandra Marília, estamos aqui para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje, nós vamos retomar um conteúdo do ano passado, que é cadeia e teia alimentar. Não se esqueçam que essa semana tem aula no CMSP, tá bom? A gente já se encontra lá também. E também não se esqueçam de anotar o material da aula, colocar a data, colocar o tema da aula e anotar as coisas mais importantes. Para facilitar esse trabalho, eu vou compartilhar com vocês a lousa digital. O que é isso? Eu vou passar um link para vocês vão clicar nesse link, vão baixar esse link. Se você estiver no computador, não precisa baixar aplicativo nenhum, ele vai abrir direto. Agora, se você estiver no celular, quando você clicar nesse link, vai aparecer um aplicativo para você baixar. Vai direto para a loja do Google, vai aparecer um aplicativo, e aí você vai lá, baixa o aplicativo e abre a lousa digital, tá? Lá você vai encontrar o material da aula, todo direitinho, para você poder fazer anotação no caderno que você achar necessário, né? E também para você poder ajudar a você resolver as questões que eu estou propondo nas aulas, tá bom? Então, não deixem de acessar, não deixem de fazer anotações no caderno de vocês. E também não se esqueçam do centro de mídia. Tudo bem? Vamos lá, então? Bom, então, como eu falei para vocês, a aula de hoje é uma retomada do conteúdo do ano passado, cadeia e teia alimentar. As habilidades que vamos trabalhar hoje é descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos que participam de cadeias e teias alimentares. Atenção! Não se esqueça que no dia 15, às 17 horas, temos aulas com o professor Edjoel, no Centro de Mídia, tá? Se você está assistindo essa aula depois do dia 15, é sinal que você já assistiu a aula do Centro de Mídia, ok? Bom, vamos a uma definição de cadeia e teia alimentar. Todos os seres vivos apresentam relações de alimentação no meio em que vivem. Ou seja, um organismo depende do outro para sobreviver. Assim, um gafanhoto, por exemplo, não é capaz de sobreviver se ele não se alimentar dos vegetais de uma área. Assim como um pássaro também depende do gafanhoto para sobreviver. Então, aí você tem uma cadeia alimentar. O pássaro se alimenta do gafanhoto e o gafanhoto, por sua vez, se alimenta do vegetal, da planta. Todas essas relações de um ecossistema podem ser representadas de duas maneiras, por uma cadeia, que é algo linear, como a gente mostrou aqui, ou por uma teia alimentar. Vejamos aqui, então, o que é uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar se refere à representação das relações de alimentação que existem em um determinado ecossistema. Nas cadeias, o fluxo de energia é unidirecional, ou seja, vai para uma mesma direção, tá? Em um mesmo sentido. Olha aqui, capim, gafanhoto, pássaro e cobra. O capim serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o pássaro e o pássaro serve de alimento para a cobra. Diz que uma relação de alimentação unidirecional, ou seja, no mesmo sentido, tá? No exemplo acima, vemos uma representação dos organismos que servem de alimentos um para o outro.
em um fluxo unidirecional, ou seja, que vai em uma direção, unidirecional. As setas podem ser lidas como serve de alimento para. Assim sendo, o capim serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o pássaro, e o pássaro serve de alimento para a cobra. É importante salientar que, apesar de não estarem representados aqui acima, os fungos e as bactérias são muito importantes, porque eles fazem a reciclagem dos nutrientes, tá? Então, depois que a cobra morre, o fungo e a bactéria atacam o corpo desse animal, reciclam esse ambiente, disponibilizam os nutrientes para que o vegetal possa utilizar de novo esse ambiente e recomeçar o ciclo, tá? Esses seres vivos aqui, fungos e bactérias, são chamados de decompositores, tá bom? E trabalham na reciclagem de nutrientes. E o que é uma teia alimentar? A teia alimentar mostra a conexão entre várias cadeias de um ambiente. Diferente da cadeia alimentar, que obedece uma representação unidirecional, na teia alimentar existem várias relações alimentares interligadas. A teia alimentar conecta, portanto, várias cadeias alimentares. Em uma teia alimentar, um organismo pode ser consumidor secundário e terciário, por exemplo. Isso se deve ao fato de que muitos seres vivos não se alimentam exclusivamente de um mesmo organismo, e alguns não são presas apenas de um único ser, né? Tem organismos que eles podem servir de alimento para vários, né, outros animais. Por exemplo, as plantas, né? Vários animais, vários herbívoros se alimentam de uma mesma planta. O capim serve de alimento para vários herbívoros, né? Cadeia versus teia alimentar. Para representar um ecossistema, a teia alimentar é a melhor opção. Isso porque a teia mostra diversos caminhos que a energia pode seguir, né? Um animal pode ser alimento para vários animais, não apresentando apenas um fluxo de uma única direção, unidirecional, como a gente observa na cadeia alimentar, ok? Então, nesse texto aqui, anterior, nós falamos sobre consumidores primários e consumidores secundários. Aliás, consumidores secundários e consumidores terciários. Mas o que é isso mesmo? Nós vimos isso ano passado. Vamos dar uma retomada nesse conteúdo? Veja, a cadeia alimentar, ela representa os produtores, os seres consumidores e os seres decompositores, tá? Os seres produtores são aqueles que são capazes de realizar fotossíntese, tá? Que a gente vai retomar esse assunto em aulas posteriores. Esses seres produtores, então, eles realizam a fotossíntese e eles servem de alimentos para os consumidores, tá? Os consumidores podem ser herbívoros, quando se alimentam exclusivamente de plantas, carnívoros, quando se alimentam exclusivamente de outros animais, a maioria herbívoros, tá? E onívoros, quando são animais que comem praticamente de tudo, né? Tanto outros animais como plantas, tá? Esses consumidores, então, podem ser primários, secundários, terciários, dependendo da posição que eles estão em relação à cadeia ou à teia alimentar, né? Ao final do ciclo, quando o animal morre, né, o último animal morre, então, os seres decompositores, que são as bactérias e fungos,
elas vão agir no corpo daquele animal, naquela carcaça, e elas vão, então, reciclar os nutrientes para fornecer novamente aos seres produtores, para que eles possam novamente usar aqueles mesmos nutrientes no seu crescimento e recomeçar todo o processo de novo, tá? Bom, então nós vamos ter níveis tróficos, né? O que são níveis tróficos? São um conjunto de organismos que possuem hábitos alimentares semelhantes, ou seja, produtores, consumidores, decompositores, tá? Então, nós temos aqui níveis tróficos, né? Por exemplo, o primeiro nível trófico. O primeiro nível trófico são os organismos chamados de autotróficos. O que são organismos autotróficos? São aqueles organismos, né? Autotróficos são os organismos, vamos colocar aqui o acento, autotróficos, são aqueles organismos que fazem fotossíntese, tá? Ou seja, aqueles organismos que são capazes de sintetizar compostos orgânicos para a sua alimentação, né? Errado, fotossíntese. Bom? Então, esses seres são representados pelo primeiro nível trófico, né, gente? Eles são seres que produzem seu próprio alimento e estão aqui no primeiro nível trófico. Eles utilizam a energia do sol, né? Transferem essa energia para a síntese de moléculas orgânicas através do processo de fotossíntese, que a gente vai ver nas próximas aulas, né? E os demais do segundo nível trófico, que são os consumidores consumidor primário, né, e o consumidor secundário, né, segundo e terceiro nível trófico, são aqueles organismos que são heterotróficos, né? Heterotróficos são aqueles organismos que não produzem seu próprio alimento e precisam se alimentar de outros seres vivos, heterotróficos, né? Não produzem seu próprio alimento. Não produzem seu próprio alimento. É importante que vocês anotem no caderno de vocês esses conceitos, tá, gente? Para que vocês tenham noção do que significa essas palavras. Em biologia, é muito importante ter um dicionário de biologia, né? O significado das palavras, tá bom? E, por último, aqui, mais uma vez, os decompositores, né? Que são aqueles seres que vão decompor a matéria quando esse organismo morrer, tá? E vão devolver esses nutrientes para o meio ambiente e os produtores vão conseguir utilizar desses ingredientes, tá bom? Existe, então, uma relação alimentar entre esses seres aqui e, claramente, um é altamente dependente do outro, tá bom? Então, voltando aqui mais uma vez, os produtores são os organismos incluídos nesse nível trófico que apresentam em comum o fato de serem autotróficos, né? A gente já escreveu anteriormente aqui que autotróficos são aqueles organismos que fazem fotossíntese, né? Sintetizam seu próprio alimento, como está escrito aqui, tá? Existem organismos que fazem quimiossíntese. Gente, o que é quimiossíntese? Enquanto a fotossíntese, o organismo faz a síntese de matéria orgânica usando a energia do sol, dos fótons, na quimiossíntese, ele usa a energia de compostos inorgânicos, tá? Ele tira energia dessas ligações químicas para sintetizar moléculas orgânicas e assim utilizá-las como fonte de energia, tá bom? Vamos ver um pouquinho sobre isso em aulas posteriores. Os consumidores são organismos que fazem parte desse nível trófico, né?
eles são heterotróficos, né? Os organismos consumidores, eles são heterotróficos. Por quê? Porque eles vão se alimentar dos seres produtores. Esses consumidores, eles podem ser herbívoros, quando eles comem somente vegetais, né? Carnívoro, como comem somente, se alimentam, né? Somente de outros animais, ou onívoros, quando eles comem tanto vegetais quanto animais, tá? E, por último, aqui, nós temos, mais uma vez, os decompositores, que são aqueles organismos que vão reciclar toda a matéria e devolver para o ambiente para que os seres produtores possam utilizar na composição das suas estruturas e aí esses nutrientes voltarem aqui para a cadeia, para a teia alimentar, para esse ciclo aqui, ok? Então, a cadeia alimentar é uma sequência de organismos que um serve de alimento para o outro em uma forma linear, em uma única direção. Já a teia alimentar, nós temos aqui nós temos aqui uma relação em que um organismo pode servir de alimento para vários outros, né? Então, aqui, por exemplo, esse vegetal, ele pode servir tanto de alimento para esse animal aqui, né, esse roedor, quanto esse inseto aqui, esse gafanhoto, né? Por sua vez, o gafanhoto também pode servir de alimento, tanto para a aranha, quanto para essa rã aqui, né? E a cobra também, ela pode servir de alimento para esse lobo-guará, como também pode servir de alimento para essa ave aqui, tá? Então, existe uma relação, né, que não é em uma única direção, em que um animal ou uma planta pode servir de alimento para vários animais, tá? Na verdade, a teia alimentar, ela é mais adequada para representar as relações alimentares, né, dos seres vivos do que a cadeia alimentar, tá? A cadeia alimentar, ela torna-se mais didática, né? Mas a teia alimentar, ela representa melhor as relações alimentares que existem na natureza, tá? Bom, agora vamos começar as atividades, mas antes disso, vamos dar uma pequena paradinha para vocês aproveitarem esse tempo e fazerem as suas anotações. E eu sugiro para vocês agora copiar no caderno de vocês esse esqueminha aqui, tá? Da cadeia alimentar, colocando a definição de cada um aqui, o que são seres produtores, são aqueles seres autotróficos, o que é autotrófico, a gente escreveu aqui, né? Copiar direitinho aqui que a gente escreveu, nós escrevemos aqui o que é autotrófico, já apagou? Isso, escrevemos aqui o que é autotrófico, né? Vamos copiar aqui direitinho, tá? Os consumidores, que são os heterotróficos, né? Que podem ser herbívoros, carnívoros e onívoros. E a importância aqui dos decompositores, tá bom? Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem agora. Vamos rever a nossa apresentação, se for necessário, para fazer esse material, tá bom? Então, agora é o tempo de vocês realizarem essa atividade. E já já a gente volta para a segunda aula para, então, resolver mais atividades de biologia. Até já! Voltamos aqui, demos uma paradinha agora na aula
para que vocês façam aquela atividade que eu propus lá, fazer aquele esquema, que é muito importante saber o significado das palavras em biologia, tá bom? Gente, façam com carinho, usem o caderno, não compartilhem materiais, tá? Se você não tiver lápis de cor, se você não quiser fazer nada sofisticado, não quiser fazer aqueles quadradinhos, não precisa, tá? Façam com o material que vocês tiverem, depois, se precisar, passem a limpo de novo em casa, né? Mas não compartilhe materiais, porque é protocolo de segurança, tá bom? E a gente volta na próxima aula para resolver as atividades de biologia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que acompanhe o CMSP, que não vai ter aula, a segunda aula de biologia hoje, né? Quem vai ter, aguardem a próxima aula, tá bom? E não se esqueçam de usar máscara, álcool em gel e o distanciamento social. Beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima aula.